Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Neste podcast de hoje, recebemos a professora Jerusa Garay, da Nova Acrópole de Caxias do Sul. Seja muito bem-vinda, Jerusa. Olá, Danilo. É um prazer muito grande estar aqui novamente para poder compartilhar um pouquinho sobre a filosofia. Bem, pessoal, em nosso diálogo de hoje, nós vamos falar sobre as mulheres na filosofia. A ideia é fazermos uma série de podcasts cujo tema é muito importante, pois, de um modo geral, nós imaginamos que não existam mulheres na filosofia e, quando estudamos um pouco mais, nós nos deparamos com grandes filósofas. Dentre elas, poderíamos citar aí dois exemplos, não é? Hipátia de Alexandria e a própria Helena Blavatsky, que foi uma grande filósofa russa do século XIX. E a ideia nesse podcast é falarmos um pouco sobre quem foram essas grandes filósofas, quais ideias desenvolveram, qual a importância do seu papel no momento histórico em que viveram. Então, para começarmos, Jerusa, eu gostaria que você falasse um pouco quem foram essas filósofas, da importância do legado que elas nos deixaram e também qual a relevância que elas tiveram no momento cultural e social no qual elas viveram. Tá certo, Danilo. Antes da gente falar das personagens especificamente, acho que tem algumas questões que a gente precisa esclarecer para poder se aproximar a essas personagens, né? A primeira questão é o entendimento que, especialmente quando a gente vai falar da antiguidade no Ocidente e a gente vai falar, por exemplo, das escolas de filosofia da Grécia ou do período em Roma posterior, a gente vai ter que entender que a filosofia nessas civilizações antigas, ela não era necessariamente não exigia necessariamente um rótulo, né, de filósofo. Então a gente vai encontrar muitas personagens que talvez não tivessem um rótulo de filósofos, mas que tinham uma forma de vida ou tiveram uma contribuição que sim pode estar relacionada com a filosofia. Justamente porque a filosofia, na visão desses antigos, ela não era necessariamente uma atividade somente intelectual, mas sim estava relacionada com uma relação entre a teoria e a prática e uma forma de vida, né? Ainda que a palavra filosofia venha do grego e tenha sido criada pelos gregos, a atividade filosófica, que é a busca da sabedoria, a busca da compreensão de si mesmo, da natureza, ela sempre esteve presente na atividade humana, tanto para homens quanto para mulheres. Então a gente vai identificar algumas personagens que não necessariamente tinham esse papel de filósofas oficialmente, mas que tinham uma atividade filosófica ou contribuíram de alguma maneira na filosofia. Dito isso, o que a gente vai perceber é que, na verdade, a gente vai ter várias personagens femininas, várias filósofas, né? Especialmente quando a gente vai falar aí do período na Grécia, a Grécia Antiga, a Grécia Clássica, e algumas presentes inclusive em escolas de filosofia conhecidas, mas que a gente não tem conhecimento, né, da sua existência, da sua contribuição. A gente tem inclusive alguma literatura mais atual que busca estudar e identificar essas filósofas, o seu período e a sua contribuição, porque justamente existem registros muito esparsos a respeito dessas personagens. Dentro disso, o que a gente vai identificar é que as primeiras filósofas registradas como tal que a gente vai ter são uma série de personagens que pertenceram à escola de Pitágoras, né? A escola pitagórica, incluindo a esposa de Pitágoras, que era Teano, e as filhas de Pitágoras, entre elas Damo, né? E aí tem diferentes fontes, alguns dizem que ele teve 2 filhas e um filho, 3 filhas e um filho, mas normalmente é mencionada Damo, que seria aquela que
depois deu continuidade à escola pitagórica, né, e que herdou os escritos de Pitágoras depois da morte deste. Então, se a gente começa justamente aí pela escola pitagórica, a gente já vai ter algumas personagens interessantes e importantes. A primeira delas, na verdade, é Temistocleia, que era conhecida como ou se tem registro que teria sido uma sacerdotisa de Delfos, aproximadamente do ano 600 a.C., e que ela teria ensinado a Pitágoras os preceitos morais que influenciaram a sua escola. Então aí a gente já tem uma personagem importante que teria tido uma contribuição significativa, pois teria dado todo um elemento moral e ético que depois vai dar fundamento a toda a escola pitagórica. Seguindo aí, a gente vai ter então várias outras filósofas pitagóricas reconhecidas historicamente, e a gente vai ter a Teano de Crotona, que seria a esposa de Pitágoras, e teria sido mãe então de 4 ou 5 pitagóricos, né? As suas filhas e parece que um filho. E ela tem escritos e contribuições em matemática, física, medicina. Ela teria feito estudos também a respeito de poliedros regulares, então a gente tem que lembrar que a escola pitagórica tem contribuições importantes, né, dentro da matemática, da música. E ela teria também estudos e contribuições importantes dentro do desenvolvimento da proporção áurea, né, e do retângulo de ouro, que são temas bem importantes aí dentro da escola pitagórica. Depois a gente vai ter então a filha de Pitágoras, que era Damo, e ela então teria sido aquela que herdou os escritos do seu pai e teria dado continuidade à tradição pitagórica após a morte de Pitágoras. Algo que é bem interessante é que a gente vai identificar vários estudos escritos de filósofas pitagóricas buscando compreender como aplicar o conceito, a ideia da harmonia, que é uma ideia fundamental para os pitagóricos, como aplicar isso tanto no Estado quanto na família. E aí, quando olham a aplicação dessa ideia da harmonia na família, vão olhar para isso dentro, por exemplo, de um papel que é preponderantemente feminino, né? Nesse período, que é a educação dos filhos. Então, como aplicar a harmonia à educação dos filhos para que eles pudessem se desenvolver como seres humanos mais justos, né? Então, a gente vai ver aí já nessas pitagóricas algo que é muito importante, que é, dentro dessa ideia da filosofia como algo prático e vivencial, as diferentes filósofas buscando compreender os diferentes papéis que a mulher cumpria nas sociedades, e a compreensão disso dentro de um estudo de ética e moral e como algo aplicado, né? Ou seja, como viver a vida de maneira mais coerente e consciente, aplicando os conceitos filosóficos fundamentais e compreendendo assim como cumprir de maneira mais ampla e mais integral os diferentes papéis que as mulheres tinham na sociedade. Uma coisa que é importante também a gente mencionar, especialmente quando a gente vai falar da Grécia, né? Nesse período grego, a gente vai ver que o feminino na cultura grega clássica, ele tem um papel importante também de inspiração na sociedade, trazendo a imagem então das mulheres como aí muito em relação às deusas, né, relacionado com algumas virtudes, alguns valores humanos como a sabedoria, a beleza, a arte, a nobreza, a generosidade, o amor. Então, por exemplo, na mitologia grega, as grandes personagens que inspiravam os seres humanos eram as musas, que eram personagens femininas e que eram, de alguma maneira, canais de acesso para os homens para recordar das ideias mais elevadas, né? Então, é importante a gente recordar isso também quando a gente vai falar desse período da Grécia Antiga e da Grécia Clássica.
Interessante você falar disso, Jerusa, porque você fez um apanhado aí de um modo sintético, falando sobre essa questão do feminino na sociedade grega da época, né? E a gente às vezes olha o passado com os olhos do presente, ou seja, com os preconceitos que nós temos do momento em que vivemos. A gente está muito atado a isso de uma maneira bem objetiva, né? Então a gente imagina que os preconceitos que temos no século XXI, a maneira como a gente vive hoje, a maneira como a gente pensa hoje, é exatamente igual ou era da mesma maneira que os gregos ou outros povos viviam. Ou seja, a gente fica preso ao tempo para fazer uma analogia e preso a certos preconceitos. Eu gostaria que você falasse dessas virtudes que você acabou de colocar, porque fica claro aí elementos próprios da dama ou do feminino, como você bem mencionou. Como isso se dava socialmente, como as pessoas se relacionavam com esses elementos, com essas virtudes, não é, do feminino na sociedade grega da época? Bom, isso é uma pergunta bastante desafiadora, porque a gente tem que lembrar que a Grécia, como a gente fala, na verdade, eram várias cidades-estado e talvez em cada cidade-estado isso, apesar de terem uma cultura comum, né, isso era vivido de maneira diferente. Então, até pegando um pouco do que tu colocaste no início, né, de que a gente precisa se despir dos nossos preconceitos ou da visão do mundo que a gente tem hoje para poder olhar para o passado. Talvez o certo seria a gente conseguir fazer uma viagem no tempo e poder ir lá olhar e ver como era a atuação dessas mulheres dentro de cada uma dessas sociedades, né? Então a gente vai ter, em primeiro lugar, uma relação, digamos assim, variada em relação ao papel da mulher e do feminino nos diferentes locais, né? Para citar dois, pelo menos, a gente vai ter, por exemplo, em Atenas, a mulher ela não tinha um papel muito preponderante dentro da sociedade ou politicamente, né? Então, aí a gente tem um ambiente que tem uma relação com o papel da mulher e com o feminino de uma maneira. Por exemplo, em Esparta, que era outra cidade-estado, a mulher já tinha um papel mais atuante dentro da sociedade. Então, a gente acaba tendo diferentes variações. Mas ainda assim, a gente pode pegar pelos elementos simbólicos da mitologia e reconhecer aí que aí tanto na mitologia grega ou depois na mitologia em Roma, né, que é uma herdeira bastante da tradição grega, a gente vai ver esses elementos, esses elementos próprios, né, ou essas virtudes, ou esses valores do feminino de maneira muito presente, especialmente através da representação das deusas, né? Então, eu gosto sempre de recordar que os atenienses, apesar de aparentemente não darem um valor a um papel social ou político da mulher, deram o nome à sua cidade em honra a uma deusa, que é Palas Atena, e que essa deusa é representativa da sabedoria e da civilização. Então, ainda que talvez socialmente ou politicamente não se tinha esse papel preponderante, ainda assim a mulher tinha uma representação importante com elementos que tinham um valor fundamental para os atenienses nesse caso, né? Então, como eu comentei antes também em relação às musas, né, que aí vão estar relacionadas com as musas que são filhas da memória, que vão estar relacionadas a esses canais de acesso, né, de inspiração aos seres humanos para recordarem os grandes ideais, as grandes ideias e conseguirem expressar isso com beleza, né? Então aí também tem um outro valor, né, que vai estar relacionado bastante ao feminino, né, que é a questão da beleza, da expressão do belo. A gente vai ter também, por exemplo, uma personagem importante da mitologia que é Hera, que vai estar relacionada bastante com uma questão de nobreza, com essa presença da mulher que recorda dos pactos, dos compromissos, né? E que vai cobrar isso. E aí a gente pode lembrar, por exemplo, que o grande herói grego que é Hércules, né, ou Heracles, Heracles significa a glória de Hera,
porque é Hera que vai prová-lo na sua potencialidade divina e vai gerar circunstâncias para que ele possa expressar aí todo o seu potencial, né? E aí a gente vai ter algo que a gente vai ver presente e bastante relacionado ao feminino, e aí a gente pode já citar uma outra personagem importante, que é a questão do amor, né? Então a gente vai ver a deusa Afrodite, ou Vênus, né? Que está relacionada com a beleza e com o amor, ou como a gente, se for buscar ainda mais no passado, ainda no Egito, né? Com a deusa Ísis, que também tem uma relação, ou o Hathor, que também tem uma relação com essa virtude. A gente vai recordar de uma personagem importante, que é a Diotima de Mantineia, que é uma personagem que, na verdade, existem muitas discussões se ela é uma personagem real ou se é uma personagem fictícia, porque ela vai aparecer numa obra de Platão chamada O Banquete, em que se está dialogando, né, ou aparecem discursos a respeito do amor. E no segundo discurso que Sócrates vai falar sobre amor, quando ele vai corrigir, né? Então Sócrates é um personagem do diálogo, como boa parte dos diálogos de Platão, e quando ele vai fazer um segundo discurso a respeito do amor para corrigir o primeiro que ele tinha feito, que ele se dá conta que algumas ideias estavam erradas, ele diz que não vai falar as ideias dele, mas vai transmitir algo que ele aprendeu com uma sacerdotisa que lhe ensinou sobre o amor. E aí é importante a gente lembrar que, ainda que possa ser que a Diotima especificamente não seja uma personagem que tenha sido real, todos os personagens que aparecem nos diálogos de Platão são pessoas que realmente existiram. Então, de alguma maneira, Platão aí faz uma vinculação entre uma personagem feminina, entre uma mulher, e esse valor ou essa virtude, né, do amor. E aí a gente vai poder lembrar algo que está muito vinculado à ideia de amor que Platão vai trazer, que o amor é uma força de atração, né, ou que une todas as coisas. E aí talvez tenha um elemento bastante interessante quando a gente vai entender a relação do amor com o feminino, né, e com a expressão da mulher na sociedade, na educação do ser humano, como essa força que une e que integra todas as coisas, né? Então aí talvez também tenha um elemento interessante da gente refletir e aprofundar, né, trazido aí por Platão nessa personagem, a Diotima de Mantineia. A gente vai ter uma outra personagem também bastante interessante, que não é conhecida exatamente como uma filósofa, mas ela é mais conhecida como uma poetisa, e ela é anterior então a Platão, que se chama Safo, da ilha de Lesbos, né? Ela é de em torno de 600 a.C. e ela tinha uma espécie de escola para mulheres, onde elas estudavam dança, poesia, música, e elas trabalhavam muito em cima do tema do amor. E Platão, em uma das suas obras, inclusive, menciona que ela seria a 10ª musa, né? Então, existiram as 9 musas, que são essas personagens da mitologia, e Platão a considera, então, a 10ª musa, né? Por trazer esse elemento de inspiração de maneira muito presente. Então, o que a gente... E poderíamos aprofundar mais, porque a gente vai ter também personagens heroínas, né? Então a gente vai ter Ariadne, que tem um papel importante no mito de Teseu, né? Quando ele vai entrar no labirinto, dando para ele o fio que permite ele vir de volta do labirinto. A gente vai ter Penélope, que é uma personagem que está relacionada com Ulisses, né? E que de alguma maneira representa a esperança, porque ela tem essa representação de ela fica esperando o retorno de Ulisses, e toda noite ela tece e depois desmancha a sua tapeçaria para conquistar mais tempo para esse retorno, né,
de Ulisses a Ítaca. A gente tem uma outra personagem que é interessante também, que é uma heroína, que é Psique, que inclusive no mito ela casa com Eros, que é o deus do amor, né? E aí vai ter todo um desenrolar da história dela e em que ela vai ter também trabalhos, assim como Hércules teve trabalhos, né? E todos esses trabalhos que vão permitir depois ela poder retornar à casa de Eros, né? E se tornar também uma imortal. Então a gente talvez nem sempre consiga ter uma clareza exatamente de forma registros, né, mais diretos de como eram necessariamente a vida das mulheres nessas sociedades, mas por essas personagens a gente pode entender um pouquinho o que representava o feminino, né, ou quais eram os valores, as virtudes e os papéis próprios para a mulher dentro dessas sociedades, né? Então, de uma maneira geral, o que a gente vai ver é que existiam sim filósofas, né? Até a gente vai ter o Eurípides, né? Que escrevia algumas tragédias. Ele vai ter uma das suas peças de teatro chama Melanipa, a filósofa. Então significa que existiam efetivamente mulheres que eram filósofas, né? E que elas vão estar aparecendo nessas diferentes obras, em diferentes papéis na mitologia, e aos poucos também tem sido resgatada então um pouco dessa contribuição mais concreta em escritos, em continuidade das tradições dentro dessas mais conhecidas escolas de filosofia que existiam nesse período antigo. Agora, fazendo um resumo disso que você mencionou, você falou algo muito interessante ao longo da sua explanação, que são virtudes que são inerentes ao feminino, ou à mulher, ou à dama, digamos assim. Você falou muito de amor, de generosidade e de beleza, principalmente. O Platão fala de 3 virtudes, que é o bom, que são o bom, o justo e o belo. Não é? E evidentemente que não dá para ser belo sendo injusto. Não dá para ser justo sendo feio e não dá para ser bom sendo feio, exatamente. São virtudes que se complementam e que têm uma unidade transcendente, uma unidade prática e, enfim, não há muito o que questionar em relação a isso. Dentro do aspecto feminino, eu gostaria que você falasse um pouco mais dessas virtudes da beleza, da generosidade, enfim, como isso se desemboca em um comportamento. Bom, isso também é uma pergunta bastante interessante, até dando continuidade a esse tema, e depois a gente vendo filósofas do período romano, da Idade Média, do Renascimento e algumas mais atuais, a gente vai ver sempre presente alguns desses elementos, né? Por exemplo, é muito comum as filósofas estarem ocupadas da educação dos seres humanos, da educação das crianças, de buscar trazer para o local onde vivem, né? A gente vai ter personagens no período da Idade Média e Renascimento que são bem interessantes, que trabalhavam muito o tema da caridade, né? Que normalmente vai estar bastante relacionado com uma atuação da mulher na sociedade. E de uma forma bem interessante, a gente pode fazer a relação aí dessa, por exemplo, quando a gente fala do bom, relativo com esse elemento da mulher como inspiração ou como recordação daquilo que há mais elevado. E aí, como eu comentava antes em relação a Hera, né? Essa deusa que está relacionada com aquilo que nos prova no que a gente tem de mais íntegro, né? Então aí tem uma relação com o bom, ou com o bom no sentido de recordar a bondade do ser humano, né? E aí a gente vai ter uma relação com essa expressão do amor como uma forma de união e de integração, porque vai ser um olhar sempre para aquilo que une para além daquilo que separa.
quando a gente fala da beleza, não está falando necessariamente, obviamente, que Platão também não se referia à beleza somente como uma expressão concreta ou física, né? Mas a beleza como o que exala de tudo aquilo que tem o bem ou tem o bom. Então, quando o bom está presente, ou quando o bem está presente, o que se apresenta, ou como a gente vê isso, é através da beleza. E aí a gente vai ter esse elemento da mulher como uma presença que nos recorda, através da beleza, que também vai estar nas formas, mas não só, vai estar também no que escreve, no que fala, na sua atuação em relação às artes, enfim, vai trazer esse elemento da beleza que nos ajuda a recordar da bondade, né? Então, a beleza como uma forma de expressão, tanto em ideias, em sentimentos e em ações, com muita bondade, com muita pureza e buscando sempre recordar e trazer aquilo que tem de melhor. E aí a gente, quando fala de trazer o que temos de melhor, a gente vai chegar consequentemente na generosidade, porque a generosidade significa a gente também poder entregar e oferecer o que temos de melhor, né? E é obviamente que existe uma relação da mulher com aquela que pode dar vida, né? Porque fisicamente a mulher pode dar vida. E a gente pode extrapolar isso para entender que, além da vida como vida física, a vida num conceito mais amplo. Então, a generosidade expressa como essa capacidade de dar um pouco de si mesmo para que todas as formas de vida, desde as físicas até a vida no seu sentido mais amplo e mais relacionado com essas ideias fundamentais, possa estar presente. Então, é interessante a gente, também na medida que vai estudando essas filósofas, né, e para mim isso tem sido um estudo contínuo, conseguir aos poucos reconhecer alguns desses valores e esses elementos que estão constantemente aparecendo nas obras, nos seus escritos, nas suas cartas, ou nos poucos registros que se tem da presença dessas filósofas nos diferentes locais, que normalmente vão trazer alguns elementos, não só, mas elementos relacionados a esses temas, como por exemplo, eu mencionei antes em relação às pitagóricas, que buscavam aplicar o conceito da harmonia, tanto numa visão de como ter um estado harmônico, como ter uma família harmônica e como educar de maneira harmônica para que o ser humano pudesse expressar o seu melhor. Então, são ideias filosóficas e às vezes até mais abstratas, ou quem sabe matemáticas e musicais, como por exemplo a harmonia, mas que podem ser aplicadas em diferentes contextos, e aí essas filósofas traziam isso para o contexto próprio dos seus diferentes papéis na sociedade. E é interessante você falando isso, Jerusa, de uma maneira bem simples, a gente observa como esses elementos que você mencionou, de beleza, pureza, generosidade, que são virtudes características, não é, do aspecto feminino, digamos assim, do feminino, isso transpassa o tempo. A gente pode observar hoje as nossas mães, as nossas avós, por exemplo, com esse aspecto todo de generosidade, de estética, quando vão colocar a mesa para comer, independente do grau de cultura que tenham, é algo que ultrapassa o tempo. Agora, para encerrarmos o nosso podcast, eu gostaria que você falasse como a filosofia pode nos ajudar e fazer uma ponte com essas culturas, com esses valores, como é que a gente pode viver isso nos dias atuais, de alguma maneira, e como é que a gente pode relacionar isso com a nossa vida cotidiana, de uma maneira bem simples, prática, para qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, que se possa vivenciar esses valores desses aspectos que você mencionou. Bom, acho que uma das formas é a gente tomar contato mesmo, buscar conhecer quem eram essas personagens, como elas atuavam, quais foram as suas contribuições, né?
trazendo isso como referências, né? Então é mais ou menos como se quando a gente fosse atuar no mundo pudesse lembrar de uma Teano ou de uma Adamo e lembrar de fazer esse exercício de reflexão e aprofundamento a respeito dos diferentes papéis que a mulher tem hoje no mundo. Então nós vivemos num outro momento histórico, talvez comparado com o momento histórico delas, as mulheres tenham conquistado outros papéis que antes talvez não tinham de forma tão presente, mas continuam sendo mulheres cumprindo esses papéis. Então, da mesma maneira que elas, por exemplo, buscavam entender como aplicar a harmonia na família e na educação dos filhos, a gente pode pensar como aplicar harmonia no meu ambiente de trabalho. Se eu lidero um grupo de pessoas, como eu vou ter presente a harmonia, gerando essa integração, gerando essa união, trazendo esse elemento de generosidade, de bondade, querendo fazer as coisas com uma estética, com uma beleza, de maneira bem concreta, bem cotidiana. Não porque isso me seja imposto por qualquer modelo, mas porque isso é uma decisão minha própria, de buscar viver elementos que estão presentes e relacionados com a mulher desde muito tempo, e eu posso resgatar isso e atualizar isso para o momento em que eu vivo. Trazer isso de maneira muito prática e muito concreta, né? Então, fazer esse trabalho de cuidado, de carinho, de resgate do que há de melhor do ser humano, né? Se a gente pensar, por exemplo, que a gente pode, no nosso dia a dia, com a pessoa que nos atende na padaria para nos servir um cafezinho, eu posso estar trazendo esses elementos de beleza, de amor, de carinho, de recordação da bondade, de recordação do que é humano, de ajudar, de dar alimento para uma forma de vida que expresse o melhor que o ser humano tem. Independente, né? Independente do momento histórico e do ambiente onde eu estou envolvida, eu posso fazer isso, justamente porque isso são ideias filosóficas que transcendem tempo e espaço. Então a gente pode se conectar com essas ideias e buscar de alguma maneira entender como eu posso vivê-las agora. Para isso eu preciso exercitar a filosofia, como essa busca da sabedoria, como algo de refletir todos os dias a respeito das minhas ações, daquilo que eu estou fazendo, da maneira como eu estou cumprindo meus diferentes papéis, né, na minha vida. E na medida em que eu faço essa reflexão, também a cada dia melhorando um pouquinho mais a minha forma de expressão. E isso é uma vida filosófica, isso é tanto para homens quanto para mulheres, né? Aqui a gente está trazendo os elementos do feminino e das mulheres porque estamos falando de filósofos, mas ser um filósofo é algo que independe de gênero. Ser um filósofo significa refletir, aprofundar, compreender e buscar a melhor maneira de expressar isso. Algumas ideias. E tem algumas ideias que o feminino em geral, segundo essas tradições e o que a gente vai estudar dessas filósofas, vão ter uma relação bastante próxima, como a vida, o amor, a generosidade, a beleza, e, portanto, a gente pode buscar compreender melhor essas ideias e buscar aplicá-las no nosso dia a dia. Jerusa, muito obrigado pela sua explanação. Dessa maneira, então, a gente encerra essa primeira parte, né, dessa nossa série de podcasts filosóficos sobre as filósofas da história. Agradeço mais uma vez a sua presença e, claro, seja sempre muito bem-vinda. Bom, obrigado, Danilo. Eu que agradeço a oportunidade de poder compartilhar um pouco do que eu tenho estudado a respeito desse assunto. É um estudo contínuo, né? Então, são muitas personagens. Cada uma delas a gente poderia fazer um podcast único, né? Então, é um estudo contínuo e vamos depois, aos pouquinhos, trazendo um pouquinho mais de outras personagens, outros momentos históricos,
para a gente ir utilizando elas também como uma inspiração para conseguir viver de maneira filosófica no mundo de hoje. É isso, Jerusa, muito obrigado. Dessa maneira, nós encerramos então o nosso podcast. Para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do nosso e-mail podcast@nova-acrópole.org.br. E para quem quiser saber mais também sobre a Nova Acrópole, podem fazê-lo através do nosso site nova-acrópole.org.br. A trilha deste podcast é de autoria de Frédéric Chopin e chama-se Noturno, OP 9, número 2, em Mi bemol maior.